Olá, eu sou a professora Ana Paula Torres, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE, e vou trazer para vocês algumas reflexões sobre o artigo intitulado O Ensino da Geografia para além da fragmentação intradisciplinar. Do que trata esse artigo, né? Ele trata principalmente sobre a dicotomia que existe na geografia, entre a geografia, do ensino da geografia, que é a geografia física e humana, como se fossem dois compartimentos, por assim dizer, da geografia, que muitas vezes não se falam, não se comunicam durante as aulas. Né? Então, nós partimos do pressuposto que para o ensino da geografia, ele ter a característica de um ensino reflexivo, de um ensino crítico, essa dicotomia, ela não pode existir, né? Já que o estudante precisa ter uma visão completa, uma visão, vamos dizer assim, holística, sobre o campo de estudo da ciência geográfica. Então, para isso, nós partimos de ancoragem teórica, né, de autores que tratam a respeito desse tema e que nos pode dar essa bagagem para a escrita do artigo. O objetivo foi o de analisar as práticas de ensino no estágio supervisionado numa perspectiva de articulação dos conteúdos geográficos. A dicotomia intradisciplinar, não é? Ou seja, essa dicotomia dentro da própria disciplina geografia, entre geografia física e geografia humana, né? Foi nosso principal objeto, onde nós nos debruçamos nos artigos para compreender como é que se dá isso. Então, nós vimos que essa dicotomia, ela dificulta uma leitura reflexiva do mundo, não é, com base na especialidade dos fenômenos, né, ou seja, quando se coloca em caixinhas a geografia, o estudante perde essa noção de conseguir compreender o mundo de uma forma mais reflexiva, né? Ele perde a noção de que o homem está dentro do ambiente, que o ambiente necessita do homem e que um funciona junto do outro. Então, essa fragmentação dos conteúdos entre geografia física e humana reflete na atuação dos professores em sala de aula, que tem impacto no desenvolvimento da consciência crítica dos estudantes, né? Como eu disse, eles perdem essa noção do todo. Freire, ele propõe uma pedagogia libertadora, na qual ele justamente vem criticar esse tipo de abordagem e que dificulta que o estudante ele desenvolva uma visão crítica, uma visão reflexiva, né? Então, essa pedagogia libertadora, ela vem muito favorecer a vivência dos estudantes, o seu lugar de origem, o seu conhecimento, principalmente, não é, a sua participação durante as aulas, né? Então, ele pode falar de onde veio, contar suas experiências e refletir sobre a sua geografia. Então, esse tipo de pedagogia, ela é totalmente contrária a essa visão de dicotomia entre geografia física e geografia humana. Mizukami, que é uma outra pesquisadora, ela nos traz o paradigma da complexidade, onde entende que o conhecimento é dinâmico, ele é interconectado, né, com diferentes áreas do saber, e ele é também um saber complexo. A perspectiva sistêmica e holística, para que a totalidade supere essa ideia fragmentária, né, esse paradigma fragmentário da geografia. Então, se tem essa possibilidade holística, né, de integrar as geografias, por assim dizer, e o estágio, né, durante a formação de professores, é algo importante
e que pode ser superada essa dicotomia justamente nessa fase de formação. Aliás, ela precisa ser superada nessa fase de formação de professores, né? Porque se não for assim, vai ocorrer o que Pimenta e Garrido chamam de a prática como imitação de modelos. Se esses estudantes estagiários, eles têm como modelo, durante a sua formação acadêmica, sempre essa dicotomia, quando ele chegar no chão da escola, ele vai ter isso como modelo e ele vai ter imensa dificuldade em não fazer o seu ensino de forma fragmentária, né, já que os livros didáticos, muitos deles ainda continuam distribuindo seus conteúdos dessa forma. Então, a universidade, a academia, ela tem o papel de romper com esse paradigma. A metodologia foi abordagem qualitativa, com revisão de literatura, de artigos, de teses, de dissertações que nos apoiaram nesse referencial teórico, né? Como campo de pesquisa, nós tivemos os estudantes estagiários do curso desculpe, como sujeitos, né, os estudantes estagiários do Instituto Federal. Então, nosso campo de pesquisa foi o curso de licenciatura em Geografia. Nós tivemos uma entrevista semi-estruturada, o corpus foi a transcrição dessa entrevista, e utilizamos como análise do conteúdo de Bardan. Resultados e discussão. O objeto de estudo da geografia é muito amplo. Alega-se para facilitar o seu estudo, o seu conteúdo é abordado de forma fragmentada, né? Então, pergunta-se a opinião se é possível uma abordagem onde esses conteúdos sejam trabalhados de forma articulada. E aí os estudantes responderam de forma bastante parecida, né? Destacaram que sim, que é possível, pois a geografia é uma ciência de síntese. Então, esses dois ramos, por assim dizer, eles se entrelaçam em vários fenômenos, processos, agindo de forma integrada, não é? Então, se o currículo está organizado dessa forma, que seja, mas que em algum momento essas abordagens elas possam ser feitas, né, de forma conjunta, tanto os aspectos físicos como humanos, para dar essa noção de unidade, não é? Entre esse meio. A segunda pergunta é como se daria essa articulação, como é que pode unir essas abordagens. E eles falaram o seguinte, que a articulação entre as duas pode ser feita explicando, por exemplo, como os elementos físicos e humanos da paisagem interagem entre si, né? Segundo eles, isso deve ser feito a partir do contexto do aluno. Então, mais uma vez, aqui a gente chama atenção para a importância de se trazer a geografia do aluno, né? Como fala Calai, esse contexto do aluno, tomando a vivência dele como base para o ensino. O 3, a pergunta 3 era uma abordagem mais integradora, com essa articulação entre os dois ramos, né? Se facilitaria ou não o ensino. E eles falaram que essa maior articulação não prejudicaria o ensino da disciplina, não é? Mas eles argumentam que essa articulação só seria benéfica se fosse algo pontual, que a fragmentação e, consequentemente, a especialização também são coisas desejáveis, pois permite o aprofundamento de determinados conteúdos. Então, assim, é muito trabalhado essa ideia de que, quando se coloca o ensino de forma mais especializada, é permitido esse aprofundamento dos conteúdos em geografia física e geografia humana. Então, tem uma vertente que defende essa linha de raciocínio, né? Mas eles argumentam que pode fazer isso, mas que é interessante também buscar uma análise geográfica que articule esses saberes físicos e humanos, né? Então, é uma possibilidade de se trabalhar. Como conclusão,
nós temos que as sugestões e pistas de como se daria essa maior integração entre a geografia física e humana, explicar aos alunos como os elementos físicos e humanos da paisagem interagem entre si, fazer articulação a partir da realidade e do contexto do aluno, ou até mesmo promover essa articulação por meio de recursos pedagógicos. Não é? Eles falam também que é possível superar essa fragmentação no ensino da geografia, mas que essa fragmentação deixou marcas bastante fortes, né, comprometendo essa unidade. E isso repercute no aprendizado, porque os estudantes têm a dificuldade de perceber o meio como um todo que interage. E o conhecimento fica como se fosse em caixinhas, né, vamos dizer assim, onde os aspectos físicos não conversam com os aspectos humanos. E aí, a importância do estágio supervisionado como campo de pesquisa. Como referências, estão aí os autores que nós utilizamos, e agradecemos ao Instituto Federal de Pernambuco pela oportunidade da pesquisa. Muito obrigada.